Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz de Jesus Cristo esteja no seu coração. Que a paz que excede todo entendimento esteja na sua vida. Você ainda que não me segue nas minhas redes sociais, no Instagram é Miss_Leandro_Henrique ou Leandro Henrique. E no YouTube o canal se chama Edificados pela Palavra. Queridos, quero trazer hoje, nesse minutos que nós teremos de gravação, de vídeo, uma reflexão. Quero trazer uma palavra que vai edificar a sua vida. E antes que eu entre no texto bíblico, eu quero fazer uma reflexão, uma ilustração, para que nós possamos abordar o tema desse devocional, dessa reflexão. Existia um camponês que foi até a floresta ao lado da sua casa para apanhar um pássaro, para mantê-lo em sua casa. E esse homem conseguiu capturar um filhote de águia. E esse homem colocou o filhote de águia junto ao galinheiro da sua fazenda, da sua casa, aonde ele criava as suas galinhas. E se passados 5 anos desse acontecimento, dessa captura desse filhote de águia, a águia, morando, vivendo junto com as galinhas, ficou com todo o comportamento que as galinhas tinham. Então, nesses 5 anos que se passaram, a águia ciscava, a águia comia os milhos e os farelos e a comida e a ração que este camponês dava às suas galinhas. Todo o comportamento de galinha essa águia tinha. Por quê? Porque essa águia conviveu com as galinhas. Entretanto, mesmo sendo águia. Então, no decorrer do tempo, no passar dos anos, esse homem camponês recebeu uma visita de um naturalista. E esse naturalista, passeando no jardim da sua casa, ele observou esse fenômeno. Como é que uma águia consegue viver junto com as galinhas e não voar? E não fazer algo diferente daquilo que realmente ela é. E o tempo foi passando e a águia foi pensando cada vez mais que era galinha. Só que aquele naturista que estava visitando aquele camponês não se conformou. Disse: esse pássaro não é galinha, esse pássaro é uma águia. E questionou aquele camponês. E aquele camponês pegou e deu a resposta: não, ela é uma águia, como você bem disse. Ela tem essas asas imponentes, mas devido à criação dela, ela se tornou galinha. Faz tudo que uma galinha faz pela forma como eu a criei. E aquele naturista não ficou conformado com aquela declaração daquele camponês. E ele pegou aquela águia, colocou no seu braço e fez com que ela voasse. Só que essa águia, por não ter costume de voar, voltou a estar junto das galinhas daquela casa, daquela fazenda. E aquele naturalista, ele ficou inconformado. Como é que pode uma águia imponente, uma águia bonita como essa estar vivendo junto com as galinhas como se fosse galinha? E mais uma vez, aquele camponês chegou e disse: ela não é mais uma águia, ela agora é uma galinha. E no outro dia seguinte, aquele naturalista pega a águia,
sobe em cima da casa daquele camponês e a lança de lá de cima. Só que aquela águia viu as galinhas no terreiro e foi se juntar a elas, como era de costume durante todo esse tempo. E aquele naturalista inconformado, mais uma vez, ficou sem acreditar. E aquele camponês, com certo ar de deboche, com certo ar de graça, disse assim: eu não disse? Ela não é mais uma águia. Hoje ela vive, ela pensa como uma galinha. E aquele naturalista também, novamente, não se conformou. Ele chegou para aquele camponês e disse: não, ela tem coração de águia, ela é uma águia, tem toda a característica de águia, tem espírito de águia, tem tudo de águia. Então eles resolveram fazer o último teste de todos que havia sendo feito para aquela águia voar. E realmente assumir a sua identidade de águia. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, nas primeiras horas do dia, aquele homem naturalista e aquele camponês que tinha criado aquela águia como se fosse galinha, levaram ela para um lugar distante daquela fazenda, distante da casa daquele camponês. Subiram uma serra e lá em cima de uma montanha, o teste final iria ser feito. E aquele naturalista pegou aquela águia já olhava para um lado, olhava para o outro para ver se tinha as galinhas ali por perto para se juntar essas mesmas como antes ela tinha feito de outro momento, mas ali não tinha mais aquelas galinhas. E quando aquele naturalista ele lança aquela águia daquela altura, daquele desfiladeiro, daquela montanha, a águia começa a bater as suas asas. A águia começa a impor. A águia começa a voar mais alto e mais alto ao bater das suas asas. E assim a águia assume a sua identidade de quem realmente ela era. E o naturalista chega para aquele camponês e diz: tá vendo você? Tá vendo você que ela realmente era uma águia, mesmo vivendo entre as galinhas? E aquele camponês ficou com a cara totalmente vendida, totalmente contrariado com tudo que estava vendo naquele momento. Sabe, queridos, existe um texto bíblico em Juízes, capítulo 6, aonde os midianitas de tempos e tempos eles invadiam as plantações dos israelitas. Os israelitas se escondiam em cavernas, se escondiam em covas para fugir dos inimigos. E a Bíblia vai dizer que existia um homem que malhava o trigo no lagar. E esse homem se chamava Gideão. Um homem valoroso, um homem bem-aventurado, um homem forte. Só que Gideão não tinha essa concepção, como essa águia também não tinha essa concepção, porque viveu o tempo todo rodeada de galinhas. Então Gideão também estava com o mesmo pensamento dos demais: se esconder, correr, fugir. Mas a Bíblia vai dizer que quando o Senhor foi chamar, usar Gideão, o Senhor pronuncia a seguinte palavras: varão
valoroso. Vai nessa tua fé. Mas só que Gideão estava ainda pensando como galinha. Ele disse: como, Senhor? A minha tribo é a menor e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão estava sendo, naquele momento, estava pensando como galinha. Só que Deus estava vendo ele como águia. Na vida, queridos, muitos vão ser que nem aquele camponês. Vão querer nos criar, vão querer nos enxergar como galinhas, mesmo nós sendo águias, mesmo nós tendo potencial de sermos muito mais do que aquilo que nós estamos sendo. Muitos vão querer nos deixar cativo, muitos vão querer nos encostar, muitos vão querer nos desvalorizar, muitos vão querer tirar o valor que nós temos. Mas Deus, como aquele naturalista, enxerga coisas em nós que nem nós mesmos enxergamos. Deus vê potencial em nós mesmos que nós não conseguimos enxergar. Foi o que Deus fez com Gideão. Disse: Gideão, eu vou te usar para libertar o meu povo desse sofrimento, desse cativeiro. Eu vou te usar para você libertar o meu povo desses maus tratos. Sabe, queridos, você é águia, mas às vezes se comporta como galinha. Sabe, queridos, você é águia, mas deixa as pessoas lhe tratar como galinha. Sabe, queridos, você é águia, mas deixa as pessoas conviver com você como se você fosse galinha. Sabe, aquela águia, para realmente assumir a identidade que ela realmente tinha, foi preciso ela ser lançada de um despenhadeiro. Foi preciso ela ser lançada de uma montanha bem alta, para ela realmente assumir a identidade que ela tinha. O Senhor, Deus, o Pai que tanto te ama, vai levar você a lugares altos. O Senhor vai levar você até o topo da montanha e vai te lançar. O que tu está passando hoje é para provar que você não é galinha, é para mostrar que você é águia. E você precisa bater as asas para sair de baixo e alçar voos longínquos, alçar voos altos, voos que vai além da tua imaginação. Mas Deus acredita na tua capacidade e no teu potencial. Então, meu amado, então, minha amada, fica essa reflexão. Talvez você está vivendo como galinha, mas você é águia. Talvez as pessoas estão te enxergando como galinha, mas você é águia. Talvez você convive no meio de galinhas, mas você é águia. Não deixe que as pessoas enterrem os teus potenciais e a tua capacidade de dar a volta por cima. Que essa palavra fique guardada no teu coração, que você possa refletir profundamente nessa palavra. Você é águia ou você é galinha? Mesmo que você conviva com pessoas derrotadas, covardes, isso não quer dizer que você vai ter que ser isso também. Não quer dizer porque as pessoas dizem que você vai ser aquilo que elas estão dizendo. Você é aquilo que Deus determina que você seja. Então, que essa palavra venha te edificar. Que essa palavra ela venha te abençoar.
Que essa palavra venha dar muitos frutos na tua vida. E se essa palavra te abençoou, compartilha com outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser abençoadas, assim tanto quanto você também foi. Se você não me segue nas minhas redes sociais, YouTube, Edificados na Palavra, e no Instagram é Miss_Leandro_Henrique. Ativa o sininho no YouTube e todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você será notificado. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus Cristo esteja no seu coração.